Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Andriele. Na aula de hoje, então, nosso estudo será sobre triângulos. Peço que vocês peguem o livro do segundo bimestre e abram na página 3. Bom, por que o estudo dos triângulos é importante? Porque eles são figuras geométricas que têm propriedades muito específicas e que vêm sendo estudada há muitos anos, né? E também pelo fato que a gente consegue utilizar os triângulos muito na engenharia e a gente consegue perceber essa figura no nosso dia a dia. Então, é muito importante o estudo dos triângulos. Bom, retomando, né, fazendo uma revisão, vocês já conhecem os elementos de um triângulo, então, dado um triângulo A, B, C, então, o que a gente pode observar? Quando a gente fala de triângulo, são três lados, três vértices e três ângulos. Lembram? Nós já vimos isso ano passado. Então, um triângulo é composto por três lados, três vértices e três ângulos. Então, quem seriam os nossos vértices? A, B e C, que é o pontinho de encontro dos dois lados, certo? Os lados seriam, então, estes segmentos que ligam um vértice ao outro. Então, nós temos o lado AC, o lado CB e o lado AB ou BA. Lembram que a ordem aqui das letras não importa. Depois, nós vimos que nós temos os ângulos internos. O que são os ângulos internos? São os ângulos que estão dentro do triângulo. E os externos são os ângulos que estão para fora dos lados do triângulo, certo? Então, cada ângulo interno é formado por dois lados do triângulo. Então, por exemplo, o ângulo A, ele é formado pelo segmento AB e pelo segmento AC. Então, cada ângulo vai ser formado, então, pelos lados que o compõem. Então, o lado que não forma um ângulo interno é chamado de lado oposto a esse ângulo. Então, por exemplo, o lado BC, que é esse aqui, ele é oposto ao ângulo A, porque ele não forma o ângulo, ele não compõe o ângulo, ok? Depois, vamos estudar então uma situação muito importante. Mariana tentou construir um triângulo com três varetas, com comprimentos iguais a 2, 3 e 6 centímetros. Veja o que acontece. Observem que ela não conseguiu fechar esse triângulo. Nós já vimos o ano passado. O que nós vimos? Que para nós construirmos um triângulo, nós precisamos de uma condição de existência, ou seja, uma relação entre os lados e as medidas desses lados. Alguém lembra que relação é essa? Bom, nós vimos que só é possível construir um triângulo se a medida do maior lado for menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Bom, como a gente pode observar isso? Dado um triângulo, então, com medidas 6, 4 e 5, observe, então, o maior lado é 6 e a soma de 5 mais 4 é 9, que é maior que o lado maior. Então, o que a gente pode observar aqui? Se nós conseguimos identificar quem é o lado maior, a soma dos outros dois lados tem que ser maior do que esse lado, ok? Ou a gente pode dizer ainda que o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Essa condição deve ser mantida sempre. Se não ocorrer essa relação entre os lados, não vai ser possível montar um triângulo. Vai acontecer o que aconteceu na situação anterior ali, que o triângulo vai ficar aberto, ou seja, ele não vai ser um triângulo, ele vai ser uma linha poligonal, ele não vai fechar uma figura geométrica. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o lado maior que 6 e ele é menor do que 5 mais 4, que daria 9. Então, olha só, no livro de vocês, na página 4, ele escreve essa relação de outra forma. Ó. Ele escreve que em um triângulo, a medida de qualquer lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Perfeito, a mesma coisa que a gente disse anteriormente. Então, pegando um lado qualquer, não importa se ele é maior ou se ele é menor, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, pegar
o lado 8. Bom, 8 é menor do que 10 mais 6, que dá 16. Fecha tranquilo o triângulo. Pegar o lado 6. Bom, o lado 6 é menor do que a soma dos outros dois, que dá 18. Então, sempre que acontecer essa situação, vai formar um triângulo. Então, quando um exercício pedir para vocês, verifique se é possível formar um triângulo, primeira coisa que vocês têm que fazer, não precisa necessariamente desenhar, mas vocês têm que testar essas condições para os três lados, verificar se cada um deles é menor do que a soma dos outros dois, ok? Bom, a forma de um triângulo depende das medidas dos seus lados e seus ângulos. Então, a gente sabe que os triângulos podem ser classificados de acordo com seus lados, e quanto a isso, nós temos três tipos. O triângulo equilátero, que tem três lados congruentes. Então, ó, observem que aqui a gente está marcando igualmente os três lados. Então, três lados congruentes, três lados com a mesma medida. O segundo tipo é o triângulo isósceles, que tem dois lados congruentes e a base dele é diferente. Então, dois lados congruentes e a base tem medida diferente. Depois, nós temos o escaleno, que tem, então, os três lados com medidas distintas. Lembrem-se, aqui a gente pode ter tanto exemplos de triângulo apresentando a medida dos lados, ou seja, colocando os números, ou a gente pode expressar por essas marcações. Sempre que tiver a mesma marcação, está querendo dizer que aqueles lados serão iguais. Outra questão. Olha só, o que nós vimos aqui, então? Que um equilátero tem três lados iguais e um isósceles tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Agora, vamos pensar no seguinte desafio. Ó. Todo o triângulo equilátero é também isósceles? Bom, equilátero, três lados congruentes, três lados com a mesma medida. Isósceles, dois lados com a mesma medida. Então, a gente pode dizer sim que todo triângulo equilátero é também isósceles, porque pela definição de isósceles, basta ter dois lados com a mesma medida. E o equilátero tem três, então sobra uma condição, então perfeito. Todo equilátero é também isósceles. Mas vamos pensar agora no contrário. Será que todo triângulo isósceles é equilátero? Pensem. Todo triângulo isósceles é equilátero. Não, né, gente? Porque o triângulo equilátero obrigatoriamente tem que ter os três lados congruentes, o que não ocorre no isósceles, que só tem dois lados congruentes e a base é diferente. Então, a recíproca não é verdadeira, ou seja, todo triângulo equilátero é isósceles, mas não, o isósceles não é equilátero, ok? Então, outra classificação é quanto aos ângulos. Então, os triângulos também podem ser classificados quanto aos ângulos. O que a gente tem? Triângulo retângulo, que nós vimos que é o triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus, que é esse símbolozinho aqui, que vocês já podem identificar nas figuras. Depois, nós temos o acutângulo, ou seja, acutângulo. Todos os ângulos são menores que 90, ou seja, todos os ângulos do triângulo são agudos. E o obtusângulo, que um ângulo é maior do que 90, ou seja, um ângulo é obtuso. Observem que o obtusângulo ele sempre vai ter um formato mais aberto, porque um ângulo, então, passa dos 90 graus. Então, ele tem esse formato mais abertinho, certo? Então, nós temos retângulo, acutângulo e obtusângulos quando nós estamos analisando os ângulos de um triângulo.